Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo a gente vai apresentar o produto chamado Extrator Gmaps. O nome é bem sugestivo, é uma solução que contém um gestor profissional de dados e também contém um navegador web que lhe permite navegar por qualquer site, mas em especial no site do Google Maps, assim como você consegue fazer com qualquer navegador web. A diferença é que esse navegador que vem embutido aqui na ferramenta, ele possui integrado um robô de automação de tarefas. É um robô que consegue emular ações humanas de clique, digitação, navegação, cópia de dados, e por meio desse robô você vai conseguir copiar dados de empresas que você consultar aqui no Google Maps. Como é que a gente vai fazer isso? O Google Maps tem inúmeras funções e uma das funções mais interessantes que ele tem é permitir que você encontre empresas numa determinada região que você selecionar, em qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, se eu estiver numa região específica e eu procurar supermercado, o Google Maps vai mostrar naquela área que eu selecionei no mapa negócios que estejam cadastrados no Google Maps. Então você tem uma grande quantidade de negócios, seja qual for a área de atuação do negócio, e você consegue fazer essa localização de forma extremamente precisa, por bairro, por cidade. Então você vai ter dados muito úteis para outros tipos de empresas, como por exemplo, representantes de produtos, empresas ou pessoas que trabalham com telemarketing, empresas que vendem produtos ou serviços para outras empresas. Tenho certeza que muitas empresas fazem a setorização de prospecção de negócios aqui no Google Maps e aí alocam um funcionário, um estagiário, enfim, para poder localizar negócios que interessam dentro de uma abordagem futura, e o funcionário vai lá e copia os dados da empresa para poder depois o departamento de marketing fazer um trabalho de comunicação. Então vamos lá, imagine que eu quisesse fazer esse trabalho aqui, o que é que a gente faz? Eu posso tentar copiar daqui, não é tão fácil, eu tenho que entrar nos detalhes do negócio, aí sim eu consigo copiar o nome aqui da empresa, deixa eu vir aqui no Excel, tá? E enfim, é assim que ela vai fazer, e após um longo dia de trabalho ela vai conseguir copiar algumas dezenas de contatos e vai fazendo um trabalho então de abordagem ou comunicação. Então, como eu disse, eu tenho certeza que muitas empresas acabam precisando fazer esse tipo de trabalho para poder entrar em contato com as empresas localizadas, tanto para vender como para comprar produtos, pedir orçamento, enfim. As necessidades são muito variadas. Só que aqui no Extrator Gmaps você consegue fazer trabalhos como esse de uma forma bem mais prática. Esses mesmos dados que estão aqui listados, eu posso simplesmente vir aqui no assistente de extração. Você tem algumas opções de extração de dados, tá? Aqui nesse assistente você vai ter algumas opções de configuração. Dentre as opções mais importantes está aqui um campo onde você pode definir vários termos de busca de um determinado tipo, definir inclusive o bairro, a cidade, fazer variações de palavras-chave para poder capturar mais negócios, enfim. E a função de cada opção dessa de configuração você pode ver clicando nesses botões de ajuda que estão aqui mesmo no assistente. Via de regra, se você ainda não aprendeu bem a utilizar, é só você preencher os termos de busca que você quer, do tipo de negócio, que a gente vai mostrar daqui a pouco também essa opção, clicar em OK e deixar ele fazer a extração. Nesse caso aqui, eu já fiz uma pesquisa diretamente no site, então eu não vou definir termos de busca, e eu vou colocar aqui, já que a gente está testando, para ele navegar no máximo em 5 páginas, para não ficar muito longo essa demonstração. E aqui nós vamos ter duas opções de extração que vale a pena eu explicar para vocês. Notem que ele está dizendo aqui que vai entrar nos links extraídos e pegar os dados dos contatos. Então o que a gente espera é que ele faça uma navegação, no caso aqui ele vai navegar por até 5 páginas de resultado, e depois ele vai entrar em cada um dos contatos para pegar todos os dados que ele conseguir. No caso, basicamente vai ser o nome,
endereço, telefone, o endereço do site da empresa. E depois, essa segunda opção é muito interessante também. Caso o site da empresa seja identificado nessa extração, o sistema vai entrar depois no site da empresa para capturar e-mail e outros telefones que estejam lá dentro. Então você consegue fazer uma extração bem abrangente, com um conjunto de dados muito grande para você poder depois fazer filtragens e qualquer tipo de trabalho de prospecção ou ação voltada para compra e venda de produtos. Eu vou executar aqui o assistente para a gente ver ele trabalhando. A partir de agora eu não estou mais nem tocando no computador. Quando eu falei do robô, o que é que ele faz? Ele faz a navegação diretamente no navegador, aqui embutido no produto, lista todos os resultados que ele consegue, faz a paginação dos dados. A navegação é necessária que seja feita dessa forma para o Google poder retornar os resultados da forma correta. Então, para esse retorno de dados ser adequado, o robô tem que emular as ações como se fosse uma pessoa navegando. Depois que ele termina de fazer essa navegação inicial, aí você vai ver que ele vai visitando cada página de detalhes e pega rapidamente o nome, endereço e o telefone que a empresa forneceu no cadastro lá do Google Maps. Além disso, várias empresas também têm site. E aí, essas empresas que têm site, o sistema também entra nesses sites para fazer mais uma rodada de extração de dados, dessa vez buscando e-mails e mais telefones que estejam lá dentro. Então, claro, aqui a gente fez uma busca bem simples, foi só para fazer uma demonstração, mas você pode fazer buscas bem mais complexas e pegar muito mais dados do que esses aqui. Uma vez que você terminou de fazer a extração, você vai poder gerir esses dados aqui nesse ambiente, que é uma plataforma completa para você filtrar, exportar, consultar, fazer edições em massa, enfim, fazer todo um trabalho que você precisar de análise de dados, enfim. Então você está vendo aqui em cima, tem várias funções de acesso rápido, dentre elas a função salvar. Eu vou salvar aqui como Supermercados Recife. Lembrando que aqui eu fiz o trabalho basicamente num bairro. E aí nós vamos ter aqui, por exemplo, funções. E dentre essas funções a gente vai ter inúmeros utilitários para facilitar a gestão de dados. Desde funções para exibir melhor as informações que estão aqui, eu tenho ajuste automático da largura das colunas, tenho um ajuste fixo que também já deixa uma visão boa do que a gente está trabalhando aqui. Eu posso clicar no título de cada coluna para poder ordenar os dados. Eu pesquisei aqui, por exemplo, num site aleatório, uma tabela com as capitais e estados brasileiros. Isso aqui serve inclusive para mostrar também como é versátil o gerenciador de dados aqui do extrator Gmaps, que ele trabalha com arquivos no formato CSV, que é um formato amplamente suportado por diversos programas. Então, voltando aqui para a tabela, eu vou selecionar esses dados, vou copiar, e aqui no extrator Gmaps eu clico na área vazia da tabela e Ctrl V para colar os meus dados. Essa primeira linha contém os nomes das colunas, eu vou clicar com o botão direito e escolher a opção a primeira linha tem o nome das colunas. Vou salvar essa tabela como estados e capitais. Acabei de salvar. E agora sim eu não vou precisar mais embaçar os dados para a gente poder mostrar alguns utilitários, tá? Clicando no nome da coluna, você ordena os dados alfabeticamente, ordem crescente ou decrescente. Se você seleciona um conjunto de dados e exporta, ele pega só aquela seleção e faz essa exportação. A partir da exportação, eu posso abrir uma nova janela e fazer esse trabalho com a seleção de dados. Da mesma forma como eu também posso filtrar os dados. Vou criar um novo filtro, vou colocar uma coisa bem doida aqui. Estado tem que ter a letra P.
acabei de fazer aqui uma filtragem bem, bem específica, né? A partir daqui eu posso abrir em uma nova janela. E aí eu tenho também os dados que eu filtrei isolados em uma outra tabela de dados que eu posso salvar. E aqui eu acho que já deu para perceber que dá para você fazer muita coisa aqui com esses dados. Se isso aqui fosse um banco de dados de clientes, por exemplo, que eu precisasse fazer um trabalho de CRM, fazendo alguns marcadores de dados para indicar o status do cliente, se ele está ativo, se ele não tem interesse, enfim. É só você chegar aqui na tabela e botando aqui setinha para o lado e definindo nomes de colunas. Por exemplo, eu vou criar uma coluna chamada status, vou criar uma coluna chamada data de contato. Tá? Essas outras colunas aqui eu não vou usar no nosso exemplo, então eu vou excluir as colunas vazias. Acabei de fazer. Então imagine que eu entrei em contato com esses clientes que estão aqui. Eu posso, por exemplo, vir aqui na função edição em massa e colocar uma informação aqui, primeiro contato. Então na coluna status, só com as células selecionadas, eu quero definir o valor como primeiro contato. Acabei de colocar o valor. Aqui na data, eu posso também vir aqui, edição em massa, nos dados selecionados, no campo data de contato, eu quero colocar o dia de hoje, que é 2 de agosto de 2021. Essa tabela eu vou salvar. E aí digamos que amanhã eu entrei em contato com esses outros clientes daqui. Eu poderia vir aqui nessa coluna, nos contatos que eu acabei de trabalhar, viria aqui em edição em massa, colocaria nos dados selecionados, no caso que seria dia 3/8/2021, tá? E da mesma forma eu colocaria na coluna status o texto que a gente colocou lá, que foi primeiro contato. Então eu tenho aqui a informação. Digamos que eu tivesse uma observação, botei aqui para o lado para criar uma célula de observação. E aí você pode fazer o que você quiser. Tá? Ou seja, você faz a extração dos dados lá do Google Maps e depois você vai ter todo um ambiente prático para você fazer filtragens, edição de dados, até pequenas ações de CRM, se for o caso, ou simplesmente facilidade total para você copiar dados e exportar esses dados para texto, HTML, para Excel, e aí nessa outra ferramenta, se for uma ferramenta para impressão de uma mala direta, você vai poder usar, se for uma ferramenta para envio de e-mail, se for uma ferramenta para enviar SMS, WhatsApp, enfim. Aí fica ao seu critério a forma como esses dados vão ser utilizados. Tem ainda uma outra função interessante. Quando você dá um duplo clique no contato, ele abre em modo de edição. E aí, por exemplo, observações, você pode colocar observação 1. Se eu pressiono Shift Enter, eu quebro linha. E aí eu posso colocar outros dados. Sempre lembrando que para quebrar linha em qualquer um dos campos, você vai usar Shift Enter. Porque se você der Enter, ele vai considerar que você está salvando o registro e vai ser equivalente a você clicar nesse botão salvar e fechar. Então, dessa vez, em vez de eu pressionar Shift Enter, eu vou só pressionar Enter e ele salva os dados. E aí está aqui, Em qualquer momento, se eu for consultar esses dados, eu dou um duplo clique, está tudo aqui, cancelo ou salvo se eu tiver alterado. E aí eu estou com um mini banco de dados aqui à minha disposição com dezenas de funções úteis. Bom, esse vídeo é mais para a gente fazer uma apresentação do produto. Eu mostrei bem por alto as diversas funções de gestão que o produto tem. Com esse tutorial você já consegue fazer um trabalho de obtenção de dados de forma suficiente para começar a trabalhar com o produto, mas ele faz muito mais coisas, tem muitas outras funções de gestão
para facilitar a captura e também o uso dos dados, tá? Em outros vídeos disponíveis no site você vai poder ver tutoriais mais completos que mostram as funções de gestão de forma mais detalhada e também documentação do produto. Nesse vídeo a gente fica então por aqui e até a próxima.